Glória a Deus. Eu quero compartilhar de uma reflexão na palavra de Deus esta noite. Para tanto, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso 11. A palavra do Senhor diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Estando Maria, então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Jesus respondeu: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também por ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre um tema. E o tema que eu coloquei a esta reflexão é como ser um adorador extravagante. Você pode repetir comigo esse tema? Vamos lá? Como ser um adorador extravagante. Quando eu estava preparando esta reflexão, eu fiquei em dúvida se colocaria mesmo a palavra extravagante. Mas eu acabei por decidir colocá-la, porque a palavra extravagante, ela significa fora do comum, fora do natural. Então nós vamos, como preparação até para o Louva-Dete, este evento de adoração de 12 horas que nós já divulgamos, para que a gente comece já a entrar no clima deste evento do próximo domingo, que vai começar às 9 horas da manhã, eu quero compartilhar com você alguns pensamentos sobre este assunto, como ser um adorador extraordinário, um adorador que foge do comum. Primeira coisa que eu gostaria que você entendesse é que o estado mais natural do ser humano é ser um adorador. Como assim, pastor? Você nasceu para adorar. Entenda isso. Você foi criado para adorar. Isto é algo latente, isto é algo natural do ser humano. Quando você não adora a Deus, você vai adorar um artista, você pode adorar um carro, você pode adorar uma casa, você pode adorar o seu dinheiro, você pode adorar o seu cônjuge, porque faz parte da natureza humana ser um adorador. Isto está intrínseco, isto está latente, isto é algo que está presente no ser humano. Toda pessoa é um adorador, ou um adorador do Deus vivo,
ou um adorador de coisas, de objetos, de artistas, de ícones, de pessoas, de coisas, de bens, mas todos nós somos adoradores. Queridos, o que é adoração? O que é adoração? Eu encontrei uma definição de adoração que eu gostaria de compartilhar com vocês, de um homem de Deus muito profundo nas Escrituras, e ele disse o seguinte: adoração é a resposta do crente através de tudo o que ele é e possui, mente, emoções, vontade, corpo, ao que Deus é, diz e faz. Então, o que é adoração? Adoração é uma resposta que você dá a Deus, com tudo que você tem e com tudo que você é. Deixe-me explicar um pouco mais sobre isto. Queridos, a adoração, ela tem que envolver toda a sua vida. Adoração não pode envolver apenas o seu espírito. Adoração tem que envolver sua mente, adoração tem que envolver suas emoções, adoração tem que envolver a sua vontade, e adoração tem que envolver o seu corpo. Tudo que você tem, tudo que você é, deve estar envolvido na adoração. Quantos entendem isso? Digam amém. Deixe-me esclarecer mais a você isto. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu tenho uma personalidade muito tímida. Eu não consigo me extravasar na adoração. Eu sou uma pessoa contida. Então, pastor, não é que eu não esteja adorando a Deus. Eu adoro a Deus, mas eu adoro a Deus de forma bem metódica, porque é a minha personalidade. Tudo bem, eu entendo isso. Não vim aqui te julgar. Estou dizendo com amor, com carinho. Mas quando eu adoro, eu não posso adorar só com a minha voz. Eu tenho que adorar com a minha mente, eu tenho que adorar com a minha alma, e eu tenho que adorar com o meu corpo, com tudo o que eu sou. Eu tive uma experiência muito interessante. A pessoa não é da nossa igreja, mas uma certa vez eu saí, eu não gosto de pescar, mas eu saí para pescar com um grupo de pessoas. E eu conheço uma pessoa, muito amigo nosso, que ele é muito metódico. Sabe aquela pessoa metódica, aquela pessoa contida na adoração? Aquela pessoa bem tradicional, bem quadradinha na adoração, que adora assim, bem quietinho, bem formal. Tudo bem, eu nunca julguei ele por isso. Mas irmãos, quando nós estávamos pescando lá na Serra da Mesa, quem conhece a Serra da Mesa aqui? Tem uns pescadores aqui, né? Acho que o Rosalvo até estava nessa. Irmãos, eu estava no barco com ele. Quando ele pegou um peixe, esse homem pulava, gritava, chorava, falava em línguas estranhas, cantava, dava glória a Deus e quase virou o barco. Aí eu fiquei pensando: mas não é a personalidade contida? Queridos, eu desconfio, eu não vim aqui julgar, não tem ninguém aqui assim, todo mundo aqui é abençoado, glória a Deus, é só para vacinar, mas eu desconfio, queridos, e eu comecei a pregar cedo hoje, 7:50, porque hoje eu tenho muita coisa para falar com vocês. Eu desconfio que nós não entendemos o que é adoração. Eu desconfio que um pai, quando vê o filho nascer, pega pela primeira vez o filho nos braços, o que ele faz? Ele chora, ele sorri, porque aquilo está mexendo com ele. Queridos, eu desconfio que nós não aprendemos o que é adoração. E hoje eu quero ensinar, eu quero compartilhar algo com você que pode revolucionar a sua vida. Eu quero compartilhar algo com você que pode revolucionar toda a sua existência. É preciso entender, queridos, que adorar é mais do que música. Adorar não é apenas cantar. Algumas pessoas confundem adoração com cantar.
que é adoração, pastor? Quer dizer que adoração é só quando um coro está cantando? Ou quando uma banda, uma orquestra está tocando? Ou quando tem um grupo de louvor aqui adorando? Não, queridos, adoração não é só música. Escute isso que eu vou te dizer. Toda atividade, diga comigo, toda. Diga de novo, toda. Toda atividade pode se tornar um ato de adoração quando você faz isto para louvor, glória e prazer de Deus. Toda. Por exemplo, seu trabalho. Quando você faz o seu trabalho na presença de Deus, o seu trabalho é um ato de adoração. Tudo que você faz na presença de Deus é um ato de adoração. Se não, vejam o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Será que vocês podem ler junto comigo? Vamos lá? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Tudo que você fizer. Adoração não é apenas cantar. Adoração não é apenas você vir a este culto. Eu vim adorar, pastor, mas na segunda-feira eu não adoro mais. Pastor, eu vim adorar no domingo, eu separo um tempo para adorar, mas na segunda-feira é minha vida comum. Não, tudo é adoração. Porque quem não tem culto na vida, não tem vida no culto. Quem não adora a Deus segunda, terça, quarta, quinta, todos os momentos da sua vida, é um ato de adoração, quando você faz isto em nome de Jesus. Até porque, queridos, a palavra adorar, literalmente, etimologicamente, ela significa prostrar-se, ajoelhar-se, humilhar-se e submeter-se. Vou repetir, e é bom que você anote, é bom que você tenha o hábito de anotar aquilo que você aprende na igreja, porque tem uma estatística que diz que você só guarda 10% do que você ouviu no culto. Já viu aquele irmão que quando termina o culto, ele encontra com o outro e diz, glória a Deus, ele está no maior reteté, aleluia, o culto hoje foi uma bênção, desceu anjo, foi fogo, foi isso. Aí o irmão pergunta, escuta, o pastor pregou o quê? Como? Não sei o que o pastor pregou não. Porque você só guarda 10% do que você ouve. Irmão, se você fosse praticar 10% das mensagens que você ouve nesse púlpito, você já tinha virado anjo. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não adotamos. Então, queridos, veja bem, não tem aqui nenhuma definição de cantar. Então, pastor, cantar não é adoração? É lógico que é adoração. Mas quando esta equipe de louvor está aqui à frente, irmãos, eles não estão aqui para apresentar. Eles não estão aqui para dar um show. Eles não estão aqui para que você olhe para eles como se eles estivessem fazendo uma apresentação. Não, eles estão aqui para te inspirar, para que você louve, para que você adore. É a igreja que adora, é a família de Deus que adora, é o corpo de Cristo que adora. Por isso nós estamos promovendo o Louva-Dete. E o Louva-Dete domingo que vem é para toda a igreja, para que estejamos todos juntos neste ato de adoração. Agora nós vamos para o texto. O texto é bem conhecido, e esse texto nos dá algumas pistas e alguns princípios de como sermos adoradores extravagantes. Primeira pista, primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é: se você quer ser um adorador extravagante, você precisa desenvolver, cultivar intimidade com Jesus, intimidade com Deus. O texto que nós lemos mostra Jesus na casa de amigos. Era comum Jesus ir a Betânia visitar a casa de Lázaro, Marta e Maria. Eles eram amigos de Jesus.
eles tinham intimidade com Jesus. Se você quer ser um adorador extravagante, você precisa cultivar a sua intimidade com Deus. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus, porque adoração é um relacionamento. Adoração não é o que você faz, adoração é o que você é. Adoração, queridos, é um diálogo entre dois amigos. É como Adão, quando ele andava na viração do dia, Deus conversava com ele, porque adoração é um diálogo. Adoração é ter intimidade com Deus. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo e quanto mais intimidade com Deus, mais você é um adorador abençoado. Quantos entendem isso, digam amém. Segundo princípio que eu quero repartir com você: se você quer ser um adorador de verdade, você precisa cultivar um coração agradecido. Queridos, por que Maria adorou Jesus de forma extravagante? Porque Maria, ela estava com um coração agradecido. Porque Jesus ressuscitou o seu irmão Lázaro. Por isso ela tinha razões sobejas, ela tinha motivos grandes para adorar, porque ela tinha um coração agradecido. A gratidão é a base de nossa adoração. Será que você pode repetir isso comigo? Diga: a gratidão é a base de nossa adoração. De novo, para ensaio foi bom, de novo, vamos dizer mais forte, todos juntos, vamos lá? A gratidão é a base de nossa adoração. Sabe por que você deve adorar a Deus? Porque Jesus morreu na cruz por você. E não apenas morreu na cruz por você, mas você teve uma semana abençoada. Quantos tiveram uma semana abençoada aqui? Diga glória a Deus. Você trabalhou, você tem uma família, você tem uma igreja, você é salvo, você tem a Bíblia, você tem o Espírito Santo. Então, quando nós viemos aqui no domingo, queridos, nós temos que nos extravasar na presença de Deus, nós temos que dar o nosso melhor, nós temos que adorá-lo com tudo que somos. Por quê? Porque Deus é bom e nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. A gratidão é a base da nossa adoração. Agora preste atenção, você não precisa abrir a Bíblia, mas eu vou ler alguns textos aqui no livro de Salmos, preste atenção. Salmo 50, versículo 23, não precisa colocar no telão. O texto diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Salmo 92, queridos, versículos de número 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 92, versículos 1 e 2: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e à noite a tua fidelidade. Você começa o dia adorando e você termina o dia adorando. Olha o que a Bíblia diz, queridos, em Salmos 103. Salmo 103, versículo de número 2. A palavra do Senhor diz assim. Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vem adorar aqui, você tem que lembrar das bênçãos de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família. E a Bíblia diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Quantos podem dizer glória a Deus? O Salmo 136, versículo de número 1, a palavra do Senhor diz assim, Salmo 136, versículo de número 1: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Deus é bom, queridos, Deus é bom. Repita comigo, diga: Deus é bom. Diga de novo: Deus é bom. Diga mais uma vez: Deus é bom.
E a Bíblia diz, queridos, em Salmo 118, olha que coisa preciosa. A Bíblia diz no Salmo 118, versículo 28 e 29, a Bíblia diz assim, ó, preste atenção: Tu és o meu Deus. Quantos aqui fazem essa declaração esta noite? Levante a sua mão, levante a sua mão, levante a sua mão, repita comigo, diga: Tu és o meu Deus. Diga de novo: Tu és o meu Deus. Olha o que o salmista diz: graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. E aí ele completa e diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Deus é bom e você pode adorá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, porque Deus é bom. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso somos adoradores. Por isso estamos aqui esta noite. Não por um mero costume. Não porque você não tinha nada mais interessante para fazer. Você veio aqui porque a fidelidade do Senhor é de geração em geração. Deus é bom. Deus é bom. E quando nós cantamos, cantamos para dizer que Deus é bom. E aí talvez você diga: pastor, por que essa igreja resolveu fazer 12 horas de adoração? Na verdade, até um pouquinho assim, fora um pouquinho do meu raciocínio, porque na verdade nós temos 24 horas de adoração. Mas 12 horas de adoração, queridos, é porque nós queremos criar uma cultura de adoração. Irmãos, isso é o que nós estamos perseguindo, a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja. Nós queremos que essa igreja seja impregnada de adoração. Nós queremos que os jovens, os pastores, os líderes, eu quero te ensinar a adorar. Eu quero te ensinar o que a palavra de Deus diz sobre adoração e quebrar alguns mitos da sua mente. Talvez você não descobriu o que é adoração. Nós vamos estar aqui 12 horas. A igreja não é um evento, irmãos. Não é um projeto do Ministério de Louvor. É um projeto da igreja, como família, como corpo, para que você entre neste novo nível de adoração e Deus possa mudar a sua vida e a sua história de uma forma radical. Quantos recebem esta palavra, digam amém. Terceiro princípio, para você que está anotando. Estou vendo aqui uns 2, 3 anotando, glória a Deus. Terceiro princípio é: honre a Jesus com o seu melhor. Diga comigo: honre a Jesus com o seu melhor. Olhe para mim, por gentileza. Esse perfume de nardo puro, ele valia 300 denários. 300 denários na época era o salário de um ano de um trabalhador. Agora faça as contas. Faça as contas. Quanto que você ganha por mês? Multiplique isso por 12. Multiplique isso. Um ano de salário. E esta mulher chamada Maria, ela tinha um coração tão agradecido, que ela derramou aquele vaso de azeite de perfume aos pés de Jesus, porque ela tinha um coração agradecido. Se você quer ser um adorador extravagante, você precisa honrar a Jesus com o seu melhor. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Uma pergunta que você vai responder com a sua alma. Você está oferecendo o seu melhor? Quando você vem ao culto, você vem para receber ou você vem para oferecer? O seu melhor é o que você oferece para Deus. Você oferece uma adoração de excelência ao seu Criador. Você vem para o culto inteiro. Irmãos, o culto não começa aqui. Olhe para mim, o culto não começa aqui.
O culto tem que estar na tua vida. Quando você sair de casa, você tem que vir orando. Deus, fala comigo. Senhor, eu vou ao culto, eu não vou só para receber, eu vou para oferecer o meu melhor, eu quero me envolver. Irmãos, muitas vezes o ministro de louvor fica aqui na frente, se esforçando, e eu vejo o esforço deles. Levante a mão, abanando a igreja, incentivando. Irmãos, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Irmãos, isso não era para ser assim. Me desculpem, olhe para mim, eu vou repetir. Isso não era para ser assim. Adoração não pode ser um peso, irmão. Adoração não pode ser uma obrigação. Adoração não pode ser algo mecânico, pesado. Eu vou para o culto, mas eu estou deprimido, eu estou cansado. Eu vou lá bater cartão. Eu estou dizendo isso com amor, com carinho. Eu não quero te condenar, não quero te julgar. Eu vou para o culto, mas eu vou ficar assistindo alguém cantar. Eu vou ficar lá no culto pensando, amanhã eu tenho que pagar um cheque. Essa semana eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E você vem para o culto. Me desculpe a franqueza, como se você estivesse oferecendo um culto para os pastores. Como se você estivesse oferecendo um culto para o homem, como se você estivesse oferecendo um culto para uma instituição. Não, você está oferecendo o culto ao Deus vivo e verdadeiro, aquele que reina, que é poderoso. Dê o seu melhor para Deus. Ofereça o seu melhor. Se envolva na adoração. Cante, mas quando você cantar, cante com a alma. Quando você for levantar a mão, aí eu vou explicar, hoje é para ensinar. Por que a gente tem que levantar a mão? Por quê? Pastor, por que esse negócio de levanta a mão? Eu não entendo isso, eu não posso adorar a Deus assim? Pode. Mas o levantar das mãos é um gesto. É um gesto que você diz aqui: estou aqui, Senhor. Eu estou rendido, corpo, alma, mente e espírito a Ti. É um gesto. E Deus honra o seu gesto, irmão. Isso não é religiosidade, não é liturgia, não é costume, não é uma coisa que você tem que fazer mecanicamente. Você tem que entrar nos atos do Senhor com alegria. E se for para levantar a mão, você levanta. Tem gente que se escandaliza. Eu vou falar daqui a pouco algumas coisas, irmão, mas para Jesus eu levanto a mão, para Jesus eu planto cambalhota, para Jesus eu corro, para Jesus eu choro, para Jesus eu salto, para Jesus eu grito, para Jesus eu pulo, porque eu tenho que adorá-lo com tudo que tenho e com tudo que sou. Quantos entendem isto? Dê um aplauso de adoração ao Senhor Jesus. Aleluia. Quarto princípio de como ser um adorador extravagante, extraordinário. Agora vem uma coisa forte aqui. Estão preparados? Amém? 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 Posso falar? Amém? Quer ser um adorador extraordinário? Liberte-se da opressão da religiosidade. Escute o que eu vou dizer a você, com muito carinho, com muito amor. Irmãos, muitos de nós nos tornamos religiosos. A gente vem para a igreja como religioso. A gente acostuma com o culto. A gente acostuma com o louvor, com a mensagem. E a gente entra, vem para o culto e vai embora. E a vida não muda. A segunda-feira é amarga do mesmo jeito. Porque nós desenvolvemos uma religiosidade. Se você quer ser um adorador extraordinário, extravagante, livre-se da religiosidade. Irmãos, nesse texto tem um homem chamado Judas. Judas.
Nesse texto também tem um grupo chamado fariseus e chefes dos sacerdotes. Eu vou te dar 3 características de um religioso. Coloque a carapuça em quem servir. Primeiro, todo religioso tem um senso crítico aguçado. Ele gosta de criticar. Aqui não tem, glória a Deus, aleluia. Irmão, dá um glória a Deus aí, pra você disfarçar, senão eu vou achar que Deus está falando com você. Aqui não tem, só tem gente abençoada. Mas o religioso é assim, ele entra observando. Hoje eu vou observar o volume do som. O som está muito alto. O pastor está gritando demais. Essa igreja não tem organização. Essa igreja não tem diácono. Essa igreja não tem isso, essa igreja não tem aquilo. Isso vai adoecendo a alma dele. Porque ele não tem alegria para adorar. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu dou R$100 para quem me diz... Irmão, isso aqui é culto, não é programa do Silvio Santos, não. Dou R$100 para alguém me dizer que entrou numa praça de uma cidade e viu uma estátua em homenagem ao maior crítico daquela cidade. Ninguém gosta de crítico. Se for para criticar, dê sugestão. Resolva as coisas. Nunca critique o que você não pode mudar. Vou dizer de novo. Nunca critique o que você não pode mudar. E eu vou dizer algo forte aqui, com amor e com carinho. Amém? Que eu amo vocês. Amém? Todo crítico tem um problema emocional que precisa ser resolvido. Ou ele é invejoso, ou ele tem complexo de inferioridade, ele precisa rebaixar o outro para ele se sentir melhor. Porque, irmãos, nós não nascemos para julgar ninguém. Por favor, irmão, não venha ao culto para criticar. Não venha ao culto para colocar defeito em A, em B, em C. Sabe por quê? Alguém já disse, e eu vou pregar uma mensagem aqui, o terrível pecado da murmuração. Murmuração é música para o diabo. Quando você murmura, quando você reclama, quando você critica, você perde a bênção de Deus, você perde a alegria, você perde o fluir do Espírito Santo. Primeira característica, Judas criticou. Segunda característica, todo religioso é avarento. Avarento, irmão. Judas disse assim: que desperdício. Meu Deus, podia vender isso e dar para os pobres. Ele não queria alimentar os pobres, ele queria roubar, porque ele era ladrão. Irmãos, avareza não é só dinheiro, irmãos. Avareza na vida. Você não é uma pessoa abundante. Você não abraça ninguém, você não sorri para ninguém, você não dá uma palavra de otimismo para alguém, você não dá um elogio. Quantas pessoas você elogiou essa semana? Porque o religioso, ele é avarento. O religioso também, queridos, ele sempre quer ganhar alguma coisa. Judas estava preocupado com ele. Se você vem a um culto pensando assim: o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar se eu frequentar esta igreja? Nós estamos criando uma geração, irmãos, que me preocupa. Porque nós estamos deixando de gerar discípulos para gerar consumidores gospels. Pessoas que consomem sermões, pessoas que consomem cultos, mas que a vida não muda. Porque você não deve vir aqui só para receber. Você deve vir aqui para oferecer o teu melhor ao Senhor. Dizer: eu vim aqui, Senhor, para te adorar. Eu vim aqui para te exaltar. Quantos recebem esta palavra? Levante sua mão. Diga glória a Deus. Agora, queridos, o que a adoração produz? Qual é a bênção da adoração? Saindo do texto um pouco, qual é a bênção da adoração? Primeiro, queridos, a adoração, ela quebra
cadeias. Vocês se lembram de Paulo e Silas? A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos num cárcere lá em Filipos. E a Bíblia diz que à meia-noite eles começaram a cantar, começaram a adorar, começaram a exaltar, começaram a glorificar a Deus. E a Bíblia diz que de repente houve um terremoto, as portas das cadeias foram abertas, porque quando você adora a Deus, quebra cadeias, louvado seja o nome do Senhor. Quando você é um verdadeiro adorador, as cadeias são quebradas da sua alma e você se sente livre, livre, livre. Hoje nós estávamos conversando na hora do almoço sobre depressão. O número de pessoas deprimidas hoje. Deixa eu dizer uma coisa a você, depressão tem 3 origens. 3. E há um preconceito contra a depressão, algo errado. Nunca tenha preconceito com uma pessoa deprimida, porque depressão tem 3 origens. Primeiro, física. Você precisa entender que o cérebro é um órgão. O cérebro pode se enfermar como os rins, como o pulmão. Aqui nós temos estudantes de psicologia aqui que sabem disso. A depressão pode ter um fundo emocional, a sua alma pode adoecer. E a depressão pode ter um fundo espiritual. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer com isso, queridos, que a adoração, se a sua depressão ela é espiritual, ou emocional, ou até mesmo física, você precisa ir num psiquiatra, num psicólogo, porque a ciência de Deus, mas se você adorar a Deus de verdade, você pode ser curado da sua depressão, do seu desânimo, porque a adoração ela quebra cadeias em nome de Jesus. Eu gosto desta frase, eu vou dizê-la com muita empolgação hoje. Adoradores tocam os céus, e assim os céus se manifestam na terra. Eu vou dizer de novo, adoradores tocam o céu, e quando eles tocam os céus se manifestam na terra. Adorar é atrair a presença do Deus Todo-Poderoso, adorar é provocar milagres, adorar é atrair a presença do Santo, adorar é trazer os céus para impactar a terra. Por isso somos adoradores, adoradores. Adore. Adore, adore, levante as suas mãos e adore, adore, adore a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Cadeias são quebradas, vidas são curadas, histórias são mudadas, milagres são provocados. Quando você se conecta com o trono de Deus, quando você se conecta com a glória de Deus, você atrai os céus para a tua vida, para a tua história. Sua adoração quebra cadeias. Sua adoração libera a sua vitória. Sua adoração libera a sua vitória. Repita comigo, diga: minha adoração libera a minha vitória. Deixa eu contar uma história bíblica para você. Preste atenção, por favor. Houve um rei chamado Josafá. E esse rei um dia foi ameaçado por um grande exército. Um exército invencível. E a Bíblia diz que ele entrou em desespero. E quando ele entrou em desespero, ele foi louvar a Deus. Foi orar. E quando ele foi orar a Deus, Deus lhe deu uma estratégia. Ele saiu para a guerra, mas antes de guerrear, ele adorou. Ele levou o povo de Deus a adorar. E quando eles adoraram, eles não precisaram pegar em armas, porque a vitória veio na adoração. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Eu declaro sobre a sua vida que a vitória que você está buscando, ela virá
através da adoração e do louvor. Enquanto você estiver adorando, os céus vão se abrir e o milagre de Deus vai acontecer na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Josafá adorou antes. Eu já vi algumas pessoas chegarem no culto e dizer assim: hoje eu não vou adorar. Hoje eu vou ficar bem quietinho aqui, porque hoje eu estou com muito problema. Não, essa semana, pastor, eu tive uma semana complicada, estou com muito problema financeiro, problema familiar, problema disso, problema daquilo, então hoje eu não vou adorar. Irmão, é o contrário. Olhe para mim, preste atenção. Quanto mais problema, adore a Deus, exalte ao Senhor, porque a sua vitória virá através da adoração. Olha que coisa interessante, Maria era uma adoradora. Interessante que um pouco, no texto que eu li um pouco atrás, na ressurreição de Lázaro, olha o que a Bíblia diz assim, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se. O que é prostrar? Adorar. Maria chegou onde Jesus estava e ela prostrou-se. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Ela prostrou depois de ver o irmão vivo ou quando o irmão estava morto? Quando estava morto. Ela adorou antes. Ela adorou antes do milagre. Sabe o que Deus está dizendo para você hoje? Meu irmão, adore a Deus. Exalte o nome dEle, porque o milagre vai chegar. Eu vou dizer de novo, o milagre vai chegar. Quando você adorar, não importa se a situação está difícil, adore. Se a crise chegou, adore. Se a enfermidade chegou, adore. Se o problema chegou, adore. Se a luta chegou, adore. Se as travas chegaram, adore. Se o gigante chegou, adore. Se a dificuldade chegou, adore. Se o monte chegou, adore. Se as lutas chegaram, adore, 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 adore. Porque o seu milagre está a caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor, aplaude o Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estou já antecipando o próximo domingo. Eu quero ver esta igreja cheia, adorando, adorando, adorando. Deus vai fazer uma revolução nesta igreja. Deus vai quebrar cadeias. Deus vai romper cadeias. Nós vamos fluir em Deus. O avivamento vai chegar. A igreja vai crescer. Os milagres vão acontecer. A comunhão vai fortalecer. Por quê? Porque nós estamos indo para diante do trono. E diante do trono há recursos de Deus para você. Adore. Terceiro e último lugar. Adoração quebra cadeias. Adoração libera a sua vitória. Adoração renova as suas forças. Você entra quebrado aqui. Você entra cansado. Você vem para o culto sem forças. Mas você sai daqui renovado. Porque a sua adoração te renova. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A tua adoração te renova. A tua adoração te renova. E aí, queridos, a palavra do Senhor nos diz assim, no Salmo 100, versículo de número 2: prestem culto ao Senhor com alegria. Diga comigo, com alegria. Diga mais forte, com alegria. Diga mais alto, com alegria. Aí o texto diz assim: entrem na sua presença com cânticos alegres. Alegria, irmãos. Adorar o Senhor com alegria. Veja o que o texto diz, Salmo 122, versículo de número 1. Salmo 122, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz: alegrei-me com os que me disseram,
Vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria no culto. Você tem que ter prazer nas coisas de Deus. Você tem que ter prazer na adoração. Quando você não tiver força para adorar, use a palavra. Use a palavra. Leia os salmos. Ore os salmos. Medite dos salmos. Cante os salmos. Se coloque nos salmos. Eu vou te explicar como é que eu faço quando eu não tenho forças para adorar. Quando eu não consigo adorar com as minhas forças, eu pego a Bíblia, eu abro no salmo e eu me coloco nos salmos. Por exemplo, Salmo 84. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Eu começo a falar isto. Eu não tenho forças para orar com a minha palavra, eu começo a dizer: como é agradável a tua habitação, Senhor dos exércitos. Eu uso a palavra de Deus para adorar. Eu vou lendo os salmos e adorando. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Eu me apodero da palavra de Deus. Eu uso as expressões da palavra de Deus. E então eu entro na presença do Senhor. E quando eu toco os céus se manifestam na terra. Queridos, adoração não pode ser um peso. Adoração não pode ser uma obrigação. Adoração tem que ser o prazer do teu coração. Adoração tem que ser o prazer da tua alma. Minha oração esta noite é que Deus abra o teu coração, a tua mente, para que você entre no nível de intimidade com Ele. Um novo nível de intimidade com Ele.